Oi pessoal, sou o professor Thiago Fernandes, de redação dos pré-vestibulares, e vou comentar com vocês a redação da FUVEST de 2012, aplicada na segunda fase. Tranquilo? Nós pensamos aqui com a equipe e chegamos à conclusão de que esse foi um bom tema. Como você viu, se referia à política e a própria banca fez um recorte para que você discutisse se a política hoje é indispensável ou se é algo um tanto dispensável, já superado. Achamos que é uma boa proposta de discussão porque é um tema atual, então o candidato, a sua base dos candidatos são os jovens, teve um bom contato com esse tema, isso privilegiou quem procurou ler atualidade, ler jornal, ler revista, assistir aos jornais e assim poder ter mais informação para o vestibular. Então, por ser atual, por ser algo palpável do cotidiano de qualquer candidato, nós achamos um tema bastante interessante, visto que permitiria e privilegiaria aquele aluno que tivesse mais informações, assim, de tal maneira a selecionar aquilo que ele leu e criar um ponto de vista, uma argumentação bastante concreta. Portanto, uma boa proposta, tá? Quanto à coletânea, o texto 1, texto de Aristóteles, que basicamente é discutir para a gente a finalidade da política, que é o bem do ser humano, é o bem-estar, é o sumo bem de qualquer indivíduo, alvo dessa política. Vale dizer que essa discussão e essa temática foi discutida em sala, nas aulas do CPV, e daria uma série de informações para a gente de como discutir a política visando o bem da população. O texto 2 é um texto que vai discutir com a gente a etimologia da palavra idiota. A princípio, idiota seria aquele que pensa só na vida privada, ou seja, só em si, e não pensa na vida pública, consequentemente não pensa na vida política. Ou seja, a coletânea trouxe uma mudança de paradigma. Ela ressaltou que nós chamamos aquele que se envolve com política de idiota, quando, segundo o texto, na verdade, idiota é aquele que se aliena da política. Então, é mais um texto que enriquece a sua leitura, bastante interessante para que você dele tire ideias e argumente na sua redação. Texto 3, um poema, seja como for, ele traz uma série de informações dizendo para a gente como política se insere em diversas esferas, em diversas situações do cotidiano humano. Ele vai ressaltar para a gente que tudo que nós fazemos ou até mesmo deixamos de fazer tem caráter político. Texto 4, por sua vez, vai dizer que a política hoje deixa um pouquinho de criar paradigmas, de criar doutrinas, comportamentos. E quem ocupa esse espaço, então, vai ser o mercado financeiro e o consumo. Então, esse texto traz uma reflexão um tanto diferente em relação às outras, dizendo que a política perde um pouco espaço quando ela forma comportamento, dando mais espaço agora ao mercado financeiro e ao consumo. E o último texto, que é uma tirinha, traz o raciocínio de que a pessoa que é apolítica, ou seja, despolitizada, que não se envolve com política, na verdade, é um ignorante que talvez desconheça a conjuntura política do seu país. A coletânea é muito elogiável, ela passou por gêneros discursivos diferentes, tem tirinha, tem poesia, tem trechos de livros, e ela foi bastante rica no sentido de fornecer informações ao candidato, ou seja, o aluno que chegasse ali, sem nenhuma informação, pelo menos algum ponto de partida teria, por conta da coletânea. Sendo rica, ela contribui para que o aluno organize suas ideias assim, argumente. Então, não só o tema, como também a coletânea foram bastante interessantes nessa proposta FUVEST. Bom, diante disso, a proposta pediu que você discutisse se ela fosse indispensável ou superada. Creio que a maioria dos alunos vão discutir a importância dela, porém, quem quiser discutir que ela é uma coisa superada, poderia. De que maneira? Bom, algumas sugestões. O aluno poderia pensar que hoje ela foi superada devido a uma certa desilusão do cidadão, visto que ele vê a corrupção, vê a impunidade e a ineficiência da máquina pública, e diante dessa realidade ele se desilude. Dessa maneira, para ele, a política não tem tanto valor, é algo um tanto superado. Ou então pensar que muitas vezes hoje ONGs, grupos voluntários que fazem trabalhos sociais, suprem falhas do governo. Quem pensa dessa maneira consegue entrever aí uma maneira de discutir essa superação da política.
E outra maneira, talvez pensar em como nós driblamos falhas do Estado, da máquina pública. Então, quando você pensa em previdência privada, ela vai suprir uma falha da nossa macropolítica, que era ter uma previdência pública adequada. Bom, seria mais fácil discutir a importância, ou então, o quanto é indispensável essa política. Se pegar o texto 1, por exemplo, ele vai dizer claramente que a política visa o nosso bem. Então, era muito possível discutir como política, desde que bem feita, ela garantiria a todo e qualquer cidadão uma série de direitos, como educação, saúde, cidadania, participação política, etc. Não só esse direito, mas também uma qualidade de vida. Então, a política é importante por conta dessas coisas. Essa é uma possibilidade de discussão que teria o aluno. Outra discussão possível seria a participação política e os meios de como fazer essa participação política, como participar politicamente, né? O que você poderia discutir? Como que nós temos uma série de mecanismos, não só pelo voto, mas por diversos outros meios, de participação política e assim garantir, não só esperando que o presidente, deputado, vereador, prefeito façam algo por nós, mas que nós próprios façamos por meio de toda essa participação política. E é lógico, o ser despolitizado, como você vê no texto 5, não tem a menor condição de ter essa participação que seria tão importante. Tá? Outra possibilidade de discussão é discutir o mal da alienação em relação à política. Já que é tão importante para a gente a política, alienar-se dela, não se interessar por ela e não entender política, implica que as pessoas que governam o país, o Estado, uma cidade, tomem medidas de maneira que nem sempre nos privilegiem. Então, não ser alienado, estar envolvido é importante para garantir nossos próprios direitos. Bom, essas são apenas algumas possíveis discussões que poderiam ser feitas nessa prova, o que não impede que você tenha discutido algo que nós não discutimos aqui. Seja como for, nós esperamos que vocês tenham conseguido fazer um bom texto, repetindo que vocês aprenderam tanto quanto a linguagem, a estrutura. E mais do que isso, diversas aulas e discussões que nós fizemos em sala contribuíram com informações variadas para que vocês pudessem dissertar de maneira bastante coerente e profunda nessa redação. Boa sorte a todos e até mais.